Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de pregações em Coríntios, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Nosso texto é o capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 11. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 até o versículo de número 11. O texto das Escrituras diz assim, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 até o verso de número 11. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, vô-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a justiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos ao seu santo nome, rendemos graças a Ti, por este momento onde agora nós teremos a oportunidade de meditarmos na palavra do Senhor. Nós oramos para que o Senhor nos abençoe nesta noite e que nada além ou aquém daquilo que a sua palavra nos ensina neste texto venha ser dito. Que o Senhor possa edificar a vida de cada um de nós e por meio da mensagem do Senhor impactar as nossas vidas, transformar nossos corações para a honra e glória do seu santo nome. Seja conosco, ó Deus Santo, é o que nós te pedimos, em nome do seu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. O texto de 1 Coríntios, no capítulo 6, essa primeira parte, ela certamente é uma parte do texto de Coríntios que mexe com os nossos sentimentos, mexe com as nossas emoções. Ao propormos o tema esteja disposto a sofrer o dano, obviamente que isso aparentemente não aparentemente, porque na verdade nós podemos constatar isso, vai contra qualquer valor e princípio que o mundo nos ensina. O mundo nos ensina a tirar vantagem em qualquer que seja a situação, principalmente se nós formos vítima de alguma situação. Aquilo que nos é ensinado a partir da sociedade é que nós devemos correr atrás dos nossos direitos. E isso nos parece correto. Isso nos chama muita atenção. Mas quando nós olhamos o texto das Escrituras, nós podemos perceber que a palavra ela nos orienta em relação a toda conduta e a todo tipo de procedimento da vida humana, a toda conduta em toda a esfera de ação da vida humana. Portanto, o cristianismo, ele está longe de ser uma religião que está restrita a 4 paredes. Ou seja,
Aquilo que nós cremos não deve se limitar às quatro paredes de uma igreja no momento e nos dias em que nós nos reunimos. O cristianismo, a religião que o próprio Senhor Jesus instituiu, ele tem por propósito influenciar o homem em toda e qualquer área da sua própria vida. Portanto, quando nós falamos a respeito daquilo que Cristo nos ensina no texto das Escrituras, bem como a doutrina apostólica, nós precisamos entender que o cristianismo ele pauta até mesmo a nossa conduta diante da ofensa, até mesmo a nossa conduta diante das afrontas e das injustiças que nós devemos e às vezes sofremos nas nossas vidas. A pergunta que nós devemos nos fazer, e talvez surja nas nossas mentes, é: como proceder então? Qual é a maneira justa? Qual é a maneira correta de agir diante da ofensa? Qual é a maneira correta de agir diante da afronta? Ou, sendo mais específico diante daquilo que o texto nos ensina, qual é a maneira mais correta de agir diante da afronta que um irmão na fé promoveu contra mim? Ou contra terceiros? Como nós devemos agir? O que nós precisamos ter em mente, irmãos, é que em toda a área e esfera da vida cristã, a nossa conduta e prática ela deve ser pautada pelo cristianismo. O texto de Coríntios, o apóstolo Paulo ele vai dizer aos cristãos que eles têm a mente de Cristo e que, portanto, eles devem proceder como tal, não apenas na vida religiosa, ou seja, nos momentos cerimoniais, mas em toda a esfera de ação da vida humana e em toda a conduta, inclusive no que diz respeito às ações ou momentos em que nós possamos, em algum momento das nossas vidas, sofrer algum tipo de dano. Quando nós olhamos para a nossa passagem, nós podemos ver com muita clareza que aqui o apóstolo Paulo, ele mais uma vez está confrontando os cristãos de Corinto em relação à conduta. Perceba isso. Paulo, por diversas vezes, ele vai confrontar os cristãos de Corinto porque a conduta deles não correspondia ao cristianismo, ao evangelho que eles haviam recebido. Nós podemos identificar até aqui alguns equívocos por parte dos cristãos de Corinto, que mostravam quanto eles, em sua conduta, estavam distantes do evangelho da graça de Cristo Jesus, o qual haviam recebido por meio da pregação apostólica. Se olharmos o princípio do texto, dos primeiros capítulos, o que nós podemos perceber havia um grave problema, e esse problema diz respeito à união. Eles eram facciosos, eles estavam dividindo a igreja porque preferiam um pastor em detrimento de outro, preferiam um apóstolo em detrimento de outro, eles preferiam Pedro do que Paulo. E nós vemos que havia um tipo de rixa entre os crentes de Corinto com relação a quem pertencia a quem, e o apóstolo Paulo, nessa passagem, ele vai confrontar esses crentes. Mas os problemas da igreja de Corinto, eles não param por aí. Eles não param no que diz respeito às facções ou às divisões. Eles tinham problemas morais muito graves. Os textos anteriores vão nos mostrar, por exemplo, como que no meio da igreja de Corinto houve um caso absurdo relacionado à sexualidade, onde um homem deita-se com a mulher de seu pai, e a igreja, ao invés de disciplinar aquele indivíduo, ela é omissa. Ela não disciplina, ela não toma uma postura em relação àquele indivíduo diante daquela situação. O pecado naquele momento é o pecado tanto sexual, o qual Paulo repreende, mas também o pecado da omissão. No texto que temos diante de nós, o problema nessa passagem é o litígio. Eles eram envolvidos em questões litigiosas, ou seja, em questões judiciais. O que o texto vai nos mostrar, portanto, é que Paulo vai orientar aos cristãos de Corinto sobre como proceder diante da ofensa. Porque o que Paulo vê como uma contradição no comportamento deles era o fato de levarem ao juízo comum os problemas que eles viviam na igreja local. Paulo, então, vai chamar aqueles cristãos de volta a uma conduta cristã, de volta a um procedimento, de fato,
evangélico. E vai mostrar como que eles estavam em discordância com a palavra de Deus, quando ao invés de resolverem as suas questões dentro da própria igreja, assim como o Senhor Jesus nos ensinou, e bem como os profetas do Antigo Testamento, eles estavam levando a juízo comum. Nós vamos ver a partir de então o que Paulo requer dos cristãos de Corinto e, obviamente, aquilo que a palavra do Senhor requer de nós, dos versos 1 até o verso de número 11. O primeiro ponto do texto nos mostra que Paulo fala a respeito dos santos que julgarão. Nessa passagem, nesses primeiros versos, os versos de 1 até o verso de número 3, o texto das Escrituras vai nos mostrar que, diante da conduta equivocada dos cristãos de Corinto, o apóstolo Paulo estava mostrando que os crentes, eles não tinham apenas... o caso não deveria ser apenas levado aos crentes, porque eles não tinham apenas condições, mas havia uma reivindicação por parte da própria palavra de que os próprios cristãos julgassem as suas causas. Mas é muito interessante quando a gente olha aquilo que o texto nos diz nesses 3 primeiros versos, em contraste com o texto anterior. Principalmente quando nós olhamos que há no texto anterior uma omissão num caso de julgamento. Os cristãos de Corinto, eles foram omissos no que diz respeito a tratar uma questão moral no meio da igreja, onde havia um caso claro de disciplina, mas eles foram omissos. Eles não trataram a disciplina no meio da igreja, ou aquele homem com disciplina no meio da igreja. O que Paulo vai dizer para nós no capítulo 5 é que aquela conduta e a omissão, ela era uma desonra a Cristo e à igreja. Isso mostra para nós que os cristãos de Corinto, eles não estavam muito interessados nas coisas que diz respeito ao reino de Deus, a Cristo e à igreja. Mas enquanto omissos no que diz respeito a julgar o pecado no meio da igreja, eles eram ávidos em tratar dos seus próprios interesses. E nesse texto, nos primeiros 3 versos, o que a gente pode perceber é claramente isso, que havia uma prática rotineira no meio dos cristãos de Corinto de levarem os seus irmãos a juízo. Eles não hesitavam em levar seus irmãos à justiça comum. O que há de errado nisso? O que há de errado em tratar das ofensas num âmbito judicial, ou num âmbito judicial fora da igreja, como o texto de Coríntios vai nos dizer? A incoerência que o próprio apóstolo Paulo nos mostra nessa passagem é que eles estavam levando seus irmãos, que eram santos, a injustos. E eles buscavam a justiça por parte de injustos. Paulo vai mostrar como que há uma incoerência muito grande nisso, onde os cristãos de Corinto mostravam claramente o interesse em julgar suas causas pessoais, não tinham tantos interesses assim em tratar das questões do reino de Deus, mas buscavam a justiça por meio daqueles que são chamados de injustos. A expressão do texto grego para injusto é adikoi, e significa ímpios, descrentes. Daí a incoerência da conduta e da prática dos cristãos de Corinto. Buscar a justiça por meio dos injustos. Paulo vai dizer que a situação, portanto, ela se agrava, porque os crentes de Corinto, ou os crentes da igreja de Cristo Jesus, eles tinham competência para julgar suas próprias causas, como também eles tinham autoridade. Olha o que o texto das Escrituras vai nos dizer com relação a isso. O texto vai dizer que os crentes, ou os santos, eles serão aqueles que, na segunda vinda de Cristo Jesus, estarão assentados ao lado do seu Senhor para julgar, inclusive, toda a terra. E o texto vai além, porque diz que julgarão não apenas a terra, a própria criação, mas julgarão até mesmo os anjos. Olha o que o texto de Mateus, no capítulo 19, verso 28, nos diz. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes,
quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Portanto, os cristãos, os santos em Cristo Jesus, aqueles que foram alvos da graça de Deus, têm, portanto, não apenas competência para julgar as suas questões internas, mas têm também autoridade. A incoerência está no fato de que, se nós, como crentes e santos em Cristo Jesus, julgaremos a terra, por que não temos competência para julgar as coisas tidas como comuns? Principalmente aquelas questões que diz respeito ao convívio da comunidade cristã no seio da igreja. Na segunda parte da passagem, agora nos versos 4 até o verso de número 6, o texto nos mostra que Paulo ele vai explorar o argumento dele anterior nesses versos. E, de certa forma, o que parece é que Paulo vai dar aqui uma solução à igreja, ou apresentar à igreja uma forma de proceder com relação aos seus problemas internos. E ele vai apresentar aqui uma solução falando a respeito dos sábios, que provavelmente, Paulo, nesses versos, ele usa uma linguagem irônica. Quando ele diz, será que não há um sábio no meio de vós que possa julgar as suas causas? Paulo está sendo irônico, porque, de fato, os cristãos de Corinto sabiam a resposta para essa pergunta. Eles tinham, sim, com toda certeza, alguém que pudesse lhes auxiliar na mediação e na conciliação de seus problemas. Mas havia uma incoerência por parte deles ao buscar a justiça em injustos. Mas Paulo vai apresentar aqui o princípio que nós podemos identificar no Antigo Testamento e o princípio que o próprio Jesus nos ensinou no Novo Testamento com relação à conciliação que nós, como crentes, devemos promover no nosso meio quando há conflito. Num primeiro momento, nós podemos fazer aqui uma referência ao texto de Êxodo, no capítulo 18, onde Jetro, sogro de Moisés, orienta Moisés com relação a levantar no meio da comunidade de Israel juízes ou líderes que poderiam gerir grupos de 100 ou de 1000 e até de 100, julgando ali as supostas causas menores. As causas maiores deveriam ser levadas até Moisés. Mas ele vai levantar no meio do próprio povo de Israel aqueles que teriam capacidade de exercer essa função de mediação e de conciliação ou de reconciliação. Mas nós olhamos também aqui no texto das Escrituras uma referência do próprio texto de Mateus 18, onde o texto falando a respeito daqueles irmãos faltosos nos mostra como esses, por sua vez, devem ser tratados. E o que o texto das Escrituras nos diz é que não devemos, portanto, levar aqueles que são faltosos à justiça comum, para que sejam então julgados e condenados e que sejamos então recompensados por alguma coisa. Mas no texto de Mateus 18 nós podemos ver que há um processo. E um processo estabelecido pelo próprio Cristo Jesus sobre uma conduta correta de tratarmos os problemas na vida da igreja. A primeira fase do texto de Mateus 18 é, vai tu e ele só. O texto vai dizer, se teu irmão te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, portanto, ele não ouvir, vá e leve 2 ou 3 testemunhas. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, portanto, não ouvir, vá e leve a igreja. Por fim, se o irmão ouve, ganhaste teu irmão, mas se não ouvir, considere-o como gentio. Mas perceba que todo o processo, ele ocorre dentro da igreja. Paulo, portanto, nessa passagem, apresentando o princípio estabelecido pelo próprio Cristo Jesus sobre uma forma de mediar os conflitos dentro da igreja, ele vai reprovar os cristãos de Corinto que insistiam numa prática contrária, que insistiam em seus conflitos a levarem seus irmãos, aqueles que de fato não tinham qualquer condição ou aprovação da igreja para fazê-los. O que o texto nessa passagem vai nos mostrar, no entanto, é que esse tipo de conduta era para a igreja um motivo de grande vergonha.
era para a igreja um motivo de vexame. E agora, no texto que se segue, do verso 7 até o 8, nós podemos dizer que o apóstolo Paulo ele continua explorando esse conceito, dizendo que para a igreja, o só haver contendas e demandas no meio delas é derrota. Nesse bloco de texto, portanto, Paulo insiste que para os cristãos de Corinto, só existir contenda e demandas entre eles é uma completa derrota. Nesse sentido, o que nós podemos perceber aqui é que o que Paulo está dizendo é que mesmo que o queixoso, mesmo que aquele que talvez tenha motivo para queixar-se de seu irmão na própria justiça comum, mesmo que ganhe o seu pleito, a causa que ele pleiteia, ele não deve ter isso como motivo de honra, mas de desonra. E o texto das Escrituras vai nos mostrar nessa passagem que, mesmo que ele ganhe, isso para ele é motivo de vergonha. E as Escrituras vão dizer que há uma ironia muito grande, porque ao buscarem a justiça desta forma, promovem no meio da igreja a injustiça. É isso que o texto vai dizer aqui. Mas Paulo vai então, mais uma vez, apresentar um princípio a eles. Então, como eu devo proceder diante das faltas que o meu irmão pode cometer contra mim? Qual é a minha conduta? Como eu devo proceder como um crente? Como eu devo proceder, então, como alguém que recebeu o Evangelho e agora norteia a sua vida por parte dos princípios que Cristo me deu? Nós podemos apresentar aqui alguns textos que as Escrituras nos mostram, onde o próprio Jesus nos mostra uma maneira, ou uma conduta correta a ser tomada diante de tais circunstâncias. O primeiro texto, em Mateus, no capítulo 5, verso 38 até o verso 41, o texto das Escrituras diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. O que é muito interessante no texto de Mateus é que Mateus não está restringindo esse tipo de ação aos crentes, mas ele fala da responsabilidade que nós temos de agir dessa forma com qualquer pessoa que cometa injustiça contra nós. Se no texto de Coríntios Paulo está falando dos conflitos entre os crentes, o próprio Jesus, no capítulo 5 de Mateus, expande esse conceito, dizendo que o princípio da não retribuição ou da vingança se aplica não só no relacionamento de crentes com crentes, mas de crentes com não crentes. Mas ainda o texto bíblico em Lucas, no capítulo 6, verso 27 até verso 27, 28, 30 e 31, o texto das Escrituras assim nos diz: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, dá a todo o que te pede, se alguém levar o que é teu, não entres em demanda, como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também. Em certo sentido, nós podemos dizer que Paulo ele vai resumir o conceito apresentado por Jesus nessas palavras que agora ele vai dizer aqui. Estejam dispostos a sofrer o dano. Estejam dispostos a sofrer a injustiça. E aqui, irmãos, nós podemos ver como que os princípios e padrões do reino de Deus são de fato elevados. Como que os princípios do reino e a ética cristã é extremamente mais elevada do que os princípios humanos que norteiam a vida e a prática humana. Como, portanto, nós devemos agir diante da injustiça, segundo o texto das Escrituras? Sofram a injustiça, sofram o dano. É muito interessante quando a gente olha isso aqui que o texto nos diz, e a gente vê, por exemplo, que tem algumas músicas tidas por evangélicas e que defendem uma espécie de triunfo do indivíduo em relação àquele que é faltoso contra ele. Aquele que pisou em você vai te ver sobre os céus.
heresias que circulam no meio das igrejas quando as pessoas simplesmente se esquecem de olhar para aquilo que a palavra nos diz. O que fazer ou como proceder diante da justiça? Qual deve ser a disposição do nosso coração? Sofram o dano, sofram a injustiça. Nós de fato podemos dizer, os padrões e os princípios de Deus são elevados. Mas o texto nos diz ainda, no verso 9 até o verso de número 11, que os ímpios, eles perderão. Olha que o texto no verso de número 9, ele nos diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Antes de prosseguir, no verso 10, onde Paulo vai dar aqui uma lista de pecados, como ele faz no capítulo 5, o que nós podemos perceber nessa passagem é que Paulo está dizendo, anteriormente ele disse à igreja, olha, se vocês buscam a justiça contra o seu irmão na justiça comum, vocês estão promovendo a injustiça no meio de vocês. Logo, Paulo está dizendo que aqueles crentes estavam tendo um procedimento de injustos. Mais uma vez a gente percebe aqui que os cristãos de Corinto estavam agindo como carnais e não como espirituais, ou seja, agindo, mesmo que sendo crentes, agindo como se não fossem. É isso que o texto vai nos mostrar aqui. E quando ele diz, olha, os injustos, quando o texto vai nos dizer isso no verso 9, não herdarão o reino de Deus. Paulo está aqui alertando os cristãos de Corinto com relação à sua própria conduta. Porque ao levar seus irmãos na justiça comum, estavam promovendo no meio da igreja a injustiça. E depois, então, no texto do ainda no verso 9 e verso 10, Paulo vai dar aqui uma lista longa de pecados aos quais ele vai dizer assim, esses não herdarão o reino de Deus. Esses não herdarão o reino dos céus. Talvez, irmãos, essa lista ela pudesse ser muito mais longa. Talvez ela pudesse ser muito maior. Eu entendo que Paulo não tem aqui o propósito de listar com precisão todos os pecados que diante de Deus possam ser inculpáveis, indesculpáveis. Onde ele vai dizer assim, olha, tome cuidado com esses pecados mais do que com outros. Paulo não está dizendo isso. Mas nós podemos entender o que ele quer dizer aos cristãos de Corinto quando nós olhamos o verso de número 11. Porque ele vai dizer assim, olha, vocês eram assim. Eu estou falando de vocês antes da graça de Cristo. E ele vai, portanto, contrastar a vida anterior dos cristãos de Corinto, anterior ao Evangelho, com a vida que agora eles tinham em Cristo Jesus. Se antes eram injustos, idólatras, imorais, se eram roubadores, agora a sua condição não era de carnais, mas de espirituais, porque, segundo o texto, eles foram lavados, santificados e justificados, não pelas suas próprias obras, mas pela graça de Cristo Jesus, em derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Ele vai contrastar para que, mais uma vez, chame a atenção dos coríntios a que vivam e procedam como crentes, como aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo Jesus. E o que Paulo vai dizer aqui é que a obra de Cristo sobre os crentes, ela é completa, ela é eficaz. Stemacher, comentando essa passagem, ele vai dizer que o lavar de Cristo, ele é completo. É uma lavagem completa, é uma lavagem geral. Cristo não deixa arestas a serem aparadas. O que ele faz em nós, ele o faz plena e satisfatoriamente. Aquilo que ele diz, então, aos crentes de Corinto é, procedam como tal. Ao mesmo tempo em que dá uma palavra de esperança àqueles que se encontram nessas condições. Dizendo, para esses não há lugar no reino dos céus. No entanto, não há lugar no reino dos céus para aqueles que insistem nessa conduta. Quando ele vai dizer que os efeminados, os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus, ele não está dizendo que qualquer que tenha cometido qualquer desses pecados, em algum momento de suas vidas, estão fadados à condenação. Mas o que ele está dizendo é, aqueles que insistem nessa conduta,
estão fadados à condenação. Bem como aqueles que insistem na injustiça receberão a justa punição do próprio Senhor, caso não se arrependam e não tenham seu coração quebrantado e se arrependam de suas práticas e de suas condutas levianas e imorais. Irmãos, de fato nós temos muitas coisas que podemos aprender com essa lição. Muitas aplicações, muitas implicações. Talvez alguma delas nós podemos citar aqui para que possamos, com a graça de Deus, buscarmos viver uma vida mais santa e em conformidade com essa palavra. Uma pergunta que talvez surja na nossa mente diante de uma passagem como essa é: tudo bem, então eu não posso levar crentes na justiça, mas e os ímpios? Se nós tivermos por base o texto de Mateus, nós vamos ver que o princípio da não retribuição, ele deve ser uma conduta não apenas de crentes para com crentes, mas de crentes para com não crentes. Mas há situações em que talvez seja legítimo. A grande questão é que nós devemos sondar o nosso coração. João Calvino, comentando essa passagem, ele vai dizer que o cristão, ele pode levar ímpios à justiça comum, desde que não sejam motivados por vingança, desde que não sejam motivados por interesses escusos, como um enriquecimento ilícito, para tirar vantagem de alguém. A grande questão é a que Calvino vai comentar quando ele quando ele trata nessa passagem, é que a motivação, via de regra, daqueles que levam alguém à justiça, não é a busca pela justiça propriamente, mas é o desejo pela vingança. É o desejo por se beneficiar em detrimento de alguém. Ainda que aparentemente o pleito ou a queixa pareça piedosa e legítima, mas nós devemos sondar o nosso coração, irmãos, e devemos reconhecer que grande parte das coisas que nos levam à justiça, ou das motivações, elas estão fundamentadas na vingança. Me prejudicou, agora aguenta. Me prejudicou, agora segura. Nós podemos levar, talvez hajam situações legítimas, mas a pergunta é: qual é a motivação do nosso coração para tal? Qual é a motivação do nosso coração diante de uma situação como essa? O que o texto nos mostra, no entanto, é que o princípio para toda prática e conduta diante dessas situações é o princípio que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, quando ele vai dizer que nós devemos amar inclusive aos nossos inimigos. Por isso nós podemos dizer como que os princípios do reino de Deus e da ética cristã, de fato, são elevados. Nós devemos, ou podemos, em algum momento, levar ímpios à justiça. Então considere primeiro a motivação do seu coração. Ela é justa? Ela é de fato um desejo pela justiça? Ou ela é motivada pela vingança? Ou pelo desejo de obter benefícios em detrimento do outro? Considere um segundo princípio. Considere o amar inclusive aos seus inimigos, como o texto das Escrituras nos diz. Considerando isso, será que temos consciência tranquila para procedermos de tal forma? Não estou querendo aqui, irmãos, bater o martelo, dizer pode ou não pode. Mas antes de qualquer coisa devemos sondar o nosso coração. Devemos sondar os nossos próprios interesses. Mas um segundo momento, nós podemos tratar especificamente a respeito das lutas dentro da igreja, e o que nós podemos ver é aquilo que o próprio apóstolo Paulo nos diz, que quando há contendas no meio da igreja de Cristo, nós não estamos promovendo a glória de Deus, mas nós estamos denegrindo a própria honra de Cristo, bem como da igreja. Simon Kistemaker faz a seguinte afirmação: o cristão não deve dar ao mundo a oportunidade de ridicularizar a Cristo e de dividir a igreja. Nós não temos esse direito. Nós não temos o direito
de ridicularizar a imagem do Evangelho de Cristo Jesus. E nós muitas vezes nos portamos assim, promovemos a vergonha no reino de Deus nas contendas que vivemos dentro da comunidade cristã. É por isso que as exortações que Paulo faz no começo do texto, tratando a respeito da unidade, elas são tão sérias. E Deus, de fato, vai cobrar daqueles que, em suas próprias cobiças e ganância, dividem igrejas. Porque ainda que aparentemente lutem por justiça, estão denegrindo o Evangelho, estão promovendo a vergonha no reino de Deus, quando na verdade a igreja deveria promover a graça e a glória e ser uma testemunha viva dessa graça que nós recebemos, da graça do Evangelho de Cristo Jesus, daquele que, sendo justo, sofre no seu próprio corpo a justa punição pelos pecados que nós cometemos. Agora vamos pensar se Jesus resolve reivindicar a sua vergonha. Vamos pensar se Jesus, não, agora eu fui ofendido, eu fui humilhado, agora eu vou cobrar. Vamos pensar se ele resolvesse fazer assim. Quantos de nós sobraríamos nesse barco, né? Ou nessa peneira? Se Jesus passasse a peneira dessa forma, quantos de nós sobraríamos? Mas Jesus viveu no seu próprio corpo aquilo que ele requer de nós. Ele sofreu dano e ele sofreu a injustiça. E ele foi levado à cruz como um cordeiro mudo e calado. Nós podemos perceber que os princípios e a ética do reino de Deus, elas são elevadas, mas elas estão no patamar do nosso Redentor, que não exige de nós nada que ele mesmo não tenha feito. Ele sofreu dano, ele sofreu a injustiça. Portanto, nós devemos olhar para a cruz de Cristo e ter nela o padrão de conduta para toda e qualquer situação e esfera das nossas vidas, seja ela da vida eclesiástica, da vida da igreja, ou seja ela a vida comum. O padrão que o Senhor requer de nós é o padrão revelado na cruz do Calvário. Amai, inclusive, aos seus inimigos. Mas a passagem, ela nos traz um conceito de graça e de esperança, porque ela não diz que não há solução para aqueles que estão relacionados com os pecados que o próprio apóstolo Paulo cita nesse texto. Mas o que o texto nos mostra é, caso pecadores impenitentes se arrependam dos seus pecados, se arrependam da injustiça, da imoralidade, da feminilidade, ou como o texto vai dizer aqui, do adultério, dos roubos, a esses há esperança que todos nós temos em Cristo Jesus. Não há pecador tão corrupto que não possa ser alcançado pela graça de Deus. E é isso que o texto vai nos dizer aqui. Porque Paulo vai dizer aos cristãos de Corinto, quando ele cita aquela lista de pecados, assim eram vocês, mas vós fostes lavados, santificados e justificados. Fomos feitos justos, não havendo justiça em nós, pela graça de Cristo Jesus. E por isso nós podemos dizer, há esperança para o pecador que se arrepende. E a esperança está em Cristo Jesus. Para nós, cristãos, devemos olhar para a cruz e ver no nosso Salvador o exemplo de conduta que deve ser seguido. Mas a certeza de que, assim como ele viveu, é isso que ele requer de nós, na nossa vida ética, moral e prática, seja dentro da igreja ou seja fora dela. Devemos viver e nos portar assim como Cristo, porque nós somos lavados, justificados e santificados. Perceba, não há a necessidade de nos portarmos eticamente ou dentro dos padrões da ética cristã para obtermos algum favor de Deus, mas sim porque já o obtivemos em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Que Ele nos abençoe.